Senhoras e senhores, o Vasco ainda me mata do coração. Meu Deus, que jogo foi esse? No finalzinho ali eu cheguei a gritar, eu cheguei a comemorar, mas é óbvio que o Praxedes não ia dar essa alegria pra gente. Enfim, pessoal, o negócio é o seguinte, hoje Vasco e Atlético Paranaense lá no Paraná, a gente teve essa escalação aqui, muita novidade. Você aí gostou do que fez o Ramon Dias hoje na escalação? Eu tô te perguntando porque é o seguinte, a gente teve mudança até de formação, não só das peças, mas de como elas são distribuídas em campo. Nossa, eu falei a palavra distribuídas com E, meu Deus. Enfim, a gente tem o Marlon Gomes de titular, o que é uma novidade que eu gostei, e o Marlon Gomes foi titular no lugar de quem? Da desgrama do Praxedes, que meu Deus do céu. E fora isso, a gente teve não só o Marlon Gomes, mas a principal novidade, que é o Léo Pelé, e não somente ele, mas um esquema com 3 zagueiros. O que eu entendi, e aí eu quero saber se você também pescou isso aí no ar. Eu entendi que o Ramon Dias foi pro jogo pra empatar. E ele dá vários sinais disso, e fica aqui comigo que eu vou te mostrar provas disso durante esse vídeo. Mas assim, pra começar, eu acho que o primeiro e talvez um dos maiores sinais é isso aqui. A gente é um time, a gente Vasco, né? É um time que sempre joga com 2 zagueiros, igual a maioria dos times Brasil afora. Brasil é muito, mas hoje entramos com 3. E tem muito time que às vezes joga com 3 zagueiros pra usar mais, pra ser até mais ofensivo. Que aí coloca 3 zagueiros, mas não põe 2 laterais em campo. O Vasco pôs. Foi uma espécie de retranca. Aí vem o Léo Pelé, o Léo Soares do Nascimento, pra zaga, ele ali com o Maicon e com o Medel, e mantiveram os 2 laterais, o Lucas Piton, o rei do cruzamento, Cafu da nova geração, e também o Paulo Henrique. E aí assim, rapaziada, é igual eu falei, o que eu entendo disso, pra começar, é que assim, a gente não vai muito atacar. Vamos aumentar a quantidade de pessoas do setor defensivo, porque o Atlético Paranaense na casa deles. A gente já tinha perdido no primeiro turno, justamente a estreia do Ramon Dias, a gente jogou e perdeu de 2-0 pro Atlético Paranaense, então o velho tava com medo. Basicamente era isso que eu senti. Só que assim, posso falar, o Vasco até que fez um bom jogo no comecinho, porque assim, tivemos já aqui aos 9 essa excelente chance com o Verratti, que acabou perdendo. E aqui o próprio Douglas falou que ele acha, o Douglas estava comentando pela TNT, ele acha que o Verratti perdeu esse lance por causa do estilo do gramado da arena. E aí, pra você que não viu, é esse aqui o lance. O Peck faz uma jogada enorme, cruza na área e o Verratti cabeceia muito mal. E aqui é o seguinte, 2 coisas que a gente precisa comentar. Primeiro, o tal do suposto erro, porque assim, a bola ao quicar nesse gramado, que é diferente dos gramados normais, dos gramados reais, ela toma um rumo diferente, e aí parece que matou o tempo de bola do Verratti. Por isso parece que ele pode ter cabeceado tão mal. Agora, outra coisa, a gente tem que falar da melhora do Gabriel Peck. É um cara que eu zoei, vocês zoaram, todo mundo passou raiva. Quem não arrancou os cabelos pelo menos uma vez em algum jogo, pelo menos uma vez nesse Brasileirão com o Peck, não é vascaíno. Mas assim, recentemente, na mesma hora que a gente tem o declínio de alguns jogadores, de Praxedes, de Paulinho Paula, o Peck, que deu o cruzamento aqui pra esse lance, tá jogando muito bem. E aí, não à toa, começa a despertar interesse de times de fora, interesse de times aqui do Brasil. Pra quem não viu, o Palmeiras poderia estar ali interessado no Peck. Eu espero muito que, se for pra ele sair do Vasco, que vá pra fora, tá ligado? Porque assim, é o burro que a gente ama. Pelo menos eu gosto. Você gosta do Peck também? Comenta aqui embaixo, torcedor. Enfim, rapaziada, dando sequência, o que acontece? Simplesmente um perigo enorme. O William Bigode recebe um erro do Maicon e chuta, e a bola vai no travessão com muito perigo. Aqui é um negócio. Primeiro, duas coisas. A primeira delas, quase gol. A segunda é o Maicon que erra na saída de bola. O Maicon God of Zaga, careca André Henning. Só que assim, posso falar? O Maicon jogou muito. Eu não sei se todo mundo aqui vai concordar comigo nessa, mas a partida do Maicon hoje foi mais uma muito boa. O Maicon chega como um cara zoado no Vasco e que faz raiva e que, meu Deus do céu, e inclusive no primeiro turno, se você voltar no meu vídeo lá de Vasco e Atlético Paranaense, eu ficava revoltado pela contratação do Maicon. Mas hoje ele, assim, está abaixo do Medel, mas depois do Medel é provavelmente o que me passa mais segurança. E isso eu tô falando de um cara que acabou de entregar o lance. Meu Deus do céu, o que o Vasco faz com a gente? Enfim, rapaziada, tá achando que isso aqui é pouco? A gente tem esse que provavelmente não, esse que foi a maior chance do jogo, o Canóbio, que chuta pra fora. Isso aqui é impressionante, a gente vai ver um momento aqui, mas torcedor, eu não sei se você ficou na mesma que eu, que no caso é o seguinte, quando eu vi isso aqui acontecendo, assim, em milissegundos, a minha mente processou 2 opções. Ou esse cara vai fazer o gol, ou o Léo Jardim vai brilhar.
Não é possível que ele vai chutar pra fora. Em 2 segundos veio isso. Ou essa bola vai entrar e ferrou pra gente, tomamos, ou o Léo Jardim vai brilhar. Mas por um milagre do destino, olha só o que aconteceu. Ele recebe num passe que vem do Paulinho, domina, olha e chuta pra fora. Meu Deus do céu, Deus te abençoe, Canóbio. Assim, cara, agora assim... A gente dá sorte, né? Porque isso aqui é basicamente sorte. O Canóbio é um jogador que até que é bom, que erra, que chuta pra fora, que nem exige a defesa do Léo, que talvez se exigisse o Léo tava lá, excelente goleiro. Mas assim, o passe do Paulinho pra ele é impressionante. Como o Paulinho parou de render, hein? O Paulinho chega no Vasco, é um cara que ninguém queria, porque ninguém conhecia. Aí ele começa a jogar e todo mundo pede perdão, porque ele começa a jogar muito bem. E agora eu já tô querendo que ele volte pra onde ele veio, tá ligado? Mas aqui ele dá o passe, o Canóbio chuta pra fora, a minha alma sai e volta do corpo em coisa de alguns poucos segundos. E desta exata forma, a gente chega no intervalo. Rapaziada, eu não sei se é a opinião de todo mundo, mas pra mim, um bom primeiro tempo. Não maravilhoso, não excelente, mas um primeiro tempo honesto do ponto de vista do Vasco, porque assim, o Atlético Paranaense lá é complicado. Apesar de que esse ano em específico, o Atlético Paranaense não faz lá sua melhor campanha em casa, mesmo assim é um time que me põe medo. Apesar de que, nas últimas 6 partidas, o Vasco tem um retrospecto melhor do que o Atlético Paranaense, ainda assim é um time que me põe muito medo. E assim, até que o Vasco conseguiu ter algumas chances, teve essa que o Verratti acabou errando, teve outra que o Verratti acertou o gol, mas o excelente goleiro Bento pegou, o Verratti teve um chute pra cima e tal, que eu vi até gente questionando, tipo, se fosse o Sebastião chutando pra cima, o pessoal ia estar reclamando. O Sebastião tá reclamando mesmo. É que o Verratti, ele tem moral na casa, tá ligado? Mas enfim, achei que o Vasco jogou de forma honesta, de forma ok, e provavelmente o Vasco conseguiu cumprir a ideia do treinador, que era o quê? Mano, vamos pra empatar. Vamos pra um ponto. Tudo me indicava isso, inclusive o que vem logo na sequência, mas antes. Se eu falo que o elenco do Vasco no coletivo, se você forçar um pouquinho, dá pra dizer que foi bom? Tem coisa que não foi bom, não. E aqui, a primeira delas, foi o fraquíssimo Daronco. Aliás, o ruim. Fraco ele não é, não. O tamanho do braço do moleque. Mas muito ruim. Meu Deus do céu. O Daronco erra e erra tudo. E assim, fica até parecendo que o Daronco tem alguma raiva específica contra o Vasco, porque se você já me acompanha aqui, você sabe que eu nunca entrei na onda de, estão prejudicando o Vasco de propósito. Operação salva... Eu nunca entrei nessas ondas, eu não acredito que exista, pelo menos não recentemente, mas o quanto que o Daronco erra em jogo do Vasco, que já dá... É pavoroso. O Daronco é muito ruim, e hoje até pelo lado do Atlético Paranaense também, ele erra ao colocar fogo num jogo que não precisava. O Peck sofre uma falta ao dar um chapeuzinho, ele não marca, e aí o bagulho começa a rolar briga, porque não teve falta. O Daronco é muito ruim. É muito ruim. Meu Deus, como é que esse cara aqui pode ser um dos mais lembrados pela... É muito ruim. Pela FIFA não, né? Pela CBF. Ele não é FIFA. Mas enfim, é muito fraco... Fraco é ironia eu falar que o Daronco é fraco. Mas hoje, mais uma vez, apita jogo do Vasco. Pra mim, apita muito mal. Se você discorda, comenta aqui. Será que alguém discorda que o Daronco foi mal hoje? Eu acho que não tem como não. Agora, se por um lado o juiz é ruim, isso aqui não é muito culpa nossa, isso aqui é o Paulinho, que é o que eu tava falando, e agora a gente tem que parar pra pontuar ele. Cara, o Paulinho caiu muito. O Paulinho tá muito mal. O Paulinho tava naquele jogo que ele erra tudo. No meu último vídeo do último jogo do Vasco, que também foi um empate, eu tinha falado contra o Cruzeiro, que eu tinha falado que assim, 2 caras caíram muito de produção. Eram eles o Praxedes e o Paulinho. Eu dei ênfase no Praxedes naquele jogo, porque ele tinha ido muito mal, e aí eu falei no meu vídeo, e assim, parece que o Ramon Dias concorda comigo, você vê aí que eu tô com moral, que o Ramon entendeu o quão ruim foi o Praxedes e colocou ele no banco pra vir hoje o Marlon. Agora, hoje, na ausência do Praxedes, o Paulinho foi disparado o pior pra mim em campo, pelo menos pelo lado do Vasco. Me errou tudo, entregou tudo, tava doido pra entregar paçoca pra... Assim, nossa Deus, é impressionante. O porquê perdeu tanto o futebol do Vasco? Eu acho que o Zé Gabriel também tá vindo de uma queda e tal, tá começando a dar umas rameladas que ele não dava antes e tal, mas o Paulinho hoje fez todo mundo que não é ele parecer mais ok. Dando sequência, rapaziada, o que a gente tem é o recomeço do segundo tempo. E aí começa ali com poucas coisas acontecendo, poucas chances. Foi um segundo tempo amarrado. Pra quem não é torcedor nem de Vasco, nem de Atlético Paranaense e nem de nenhum outro time que tá nessa briga ali contra a zona, mano, tava difícil de ver o jogo, tá? Pra mim, suave. Pra mim, eu tava assistindo aqui, ó.
Um jogo que eu tava nervoso desde o começo, mas pra quem não torce pra nenhum dos times que tá em campo, meu Deus do céu, muito fraquinho. E aí, aos 17 minutos do segundo tempo, o Vasco, que é um time muito sortudo, ele vê o Vitor Roque, que tá há 2 meses sem jogar, voltando justo contra o Vasco. É impressionante o azar, cara. Volta o Vitor Roque, entra ele aqui, e aí é aquilo. Enquanto do lado do Atlético Paranaense os caras têm, entrando aos 17, um jogador que ano que vem vai pro Barcelona, quem que entra na primeira substituição do Vasco? Meu Deus do céu, enfim, entra o Praxedes, e o Praxedes tinha ido muito mal no último jogo, aí hoje ele vai mais mal ainda, nossa, vai mais mal, vai pior não, mas assim, jogou muito mal. Joga mal o Praxedes, mais uma vez, erra tudo que pode. Eu queria que alguém tivesse postado pra eu poder mostrar aqui pra vocês. Mas ele chegou até a desarmar o Léo Pelé. Teve uma hora que o Léo Pelé tava andando, passou do meio de campo sozinho com a bola, dava pro próprio Léo Pelé começar a criar a jogada, o Praxedes foi lá e desarmou o próprio companheiro de time. E agora aqui é outra coisa. Aí você pode pensar, na mesma hora que entrou o Praxedes, entrou também o Pumita Rodrigues. Os caras tá pondo o Vitor Roque, nós tá pondo Pumita e Praxedes. Aí eu te convido a pensar o seguinte, por que aqui o Ramon colocou o Praxedes e não o Payet? Será que errou o Ramon? Comenta aqui o que você acha. Mas antes, deixa eu te falar o que eu acho. Aqui é o segundo ponto. Pra mim, o que eu entendi do que entendeu o Ramon Dias sobre o jogo é que não era jogo pro Payet porque a gente queria empatar e não ganhar. Aliás, a gente queria ganhar, mas a gente não via como possível. Pelo que eu entendi, o Ramon entendeu que assim, é jogo fora de casa, é um adversário que é bom, vamos colocar alguém que corre mais, porque aí vai marcar. E aí é o que a gente quer, a gente não pode arriscar com o Payet, que é um jogador querendo ou não lento. Eu entendi isso. Pra mim, essa aqui é a segunda prova do que tava entendendo o Ramon Dias e pelo jeito, ele conseguiu executar o que ele queria. Mano, vamos segurar e vamos levar o empate pra casa. Bom, o empate tá conquistado, mas a que custo? A custo de entrar o Praxedes, jogar muito mal, decepcionante. Ele recebe passe do... acho que é do Peck, e ele mal domina a bola. Ele recebe no finalzinho do jogo um baita cruzamento do Piton. Faz eu gritar pensando que era gol. E a bola tinha ido na rede pelo lado de fora. Meu Deus do céu, assim, assim, muito fraco. E aí, pra piorar ainda mais, eu tenho aqui quem aparecendo? O Marlon Gomes. E por que aparece o Marlon Gomes? Porque pra mim, e aí eu quero saber de você, torcedor, pra mim o Marlon foi bem hoje. Não foi uma partida maravilhosa, mas no que era proposto pra ele fazer, que era principalmente ajudar ali a correr atrás de todo mundo, ele correu, ele marcou, só que aqui a gente tem um problema que é o seguinte, mano, tamo fudido contra o Corinthians. Marlon tomou o cartão amarelo, não joga, fora isso, eu até anotei porque é muito nome. Não joga no próximo jogo. Maicon God of Zaga, que foi bem hoje, tá amarelado, tá suspenso. Não joga também Marlon Gomes, não joga Léo Pelé, não joga Robson Bambu. O Bambu eu não sei se é um problema pra nós, eu acho que é até coisa... Ah, sim. O que pega agora é o seguinte, a gente tem 3 zagueiros, Léo Pelé, Maicon e Bambu, que entra como lateral, mas é zagueiro. A gente tem 3 zagueiros suspensos. Além disso, saiu o Medel sentindo dor. Eu acho que do Medel não vai dar nada não. Mas assim, quem que vai jogar com o Medel? Não pode o Léo, não pode o Maicon, graças a Deus não pode o Bambu. Teremos aí um Zé Vitor, um Miranda. Meu Deus do céu, promete. Só que, já no finalzinho, entra aqui o Dimitri Payet, já aos 35, depois de 35, na verdade. E aí é aquilo que eu tô falando. Eu acho que assim, no finalzinho, o empate já tá mais pra cá do que pra lá. Aí no finalzinho, jogou o Payet ali. O que eu senti foi isso, tá ligado? Jogou o Payet ali pra, mano, vai que a gente consegue achar a vitória no final, que aí seria maravilhoso. Mas acabou que não deu. Teve a chance de ganhar o jogo, pena que caiu no pé do Payet, não caiu no pé do Praxedes, ele até que pegou bem, mas jogou pra fora. Eu acho que assim, se fosse pra chutar, e eu tô gravando esse vídeo antes de ter a coletiva do Ramon Dias, se fosse pra chutar, eu acho que o Ramon sente que esse jogo cumpriu com o que ele queria. Ele queria um empate, ele queria um ponto, e ele conseguiu. Agora é conseguir vencer o Corinthians dentro de São Januário, porque assim, faltam 3 jogos, a gente tem que ganhar de alguém. São 3 jogos pra acabar. A gente vai conseguir ganhar? Não sei. E sabe na onde que eu vou te contar isso? Se a gente vai ganhar ou não? Sabe onde que eu vou te dar a minha opinião? Na Twitch. Eu tô ao vivo agora trocando ideias sobre esse jogo. Primeiro link da descrição. Clica aqui. Isso se você tá vendo o vídeo no justo momento que eu postei. Agora, se você tá vendo algumas boas horas depois, ou talvez no domingo, tá vendo em outro dia, muito obrigado por assistir. Meu Deus do céu, nós tem ganhado do Corinthians, viado. O bagulho é esse. Clica no primeiro link da descrição.